Chegou o momento de nos reunirmos e juntos louvarmos a Deus. Depois de uma semana que é legal de morar, ficaram empolgados com o que aconteceu. Esse nosso cantinho, nossa hora de aprender com muita brincadeira. Esse é nosso cantinho, nosso lugar. Nossa hora de aprender com muita brincadeira. E a criançada é feliz, é de primeira. Cantinho, nosso lugar. Nossa hora de aprender com muita brincadeira. Aqui a criançada é feliz, é de primeira. Pessoal, a gente veio fazer o louvor do Crianças de Primeira. Eu, Clarinha e Clarice. Mas antes a gente vai fazer uma oração, tá bom? Vamos lá, vamos orar. Papai do céu, muito obrigado pelo dia de hoje. Obrigado, Senhor, pela bênção de podermos te adorar no teu dia. Muito obrigado, Senhor. Abençoa o ministério infantil da nossa igreja, em nome de Jesus. Amém! Amém! Vamos lá! Qual é a música? Ah! Minha mão tem 5 dedos que me ajudam a contar a história de Jesus, meu rei, o Filho de Deus. Ele nasceu, viveu, morreu e ressuscitou, e um dia voltará. Pra quê? Vem pra reinar. Minha mão tem 5 dedos que me ajudam a contar. Bem forte, bem forte. A história de Jesus, meu rei, o Filho de Deus. Ele nasceu, viveu, morreu e ressuscitou, e um dia voltará. Pra quê? Vem pra reinar. Amém! Ó, Deus chamou a gente para servir a Ele. Servir com muita disposição, com muita força, como uma formiguinha. Vem cá, Clarinha, vem cá, vamos lá, vamos cantar também essa aqui. Deus me chamou para trabalhar, trabalhar, trabalhar. Deus me chamou para trabalhar como a formiguinha. Deus me chamou para trabalhar, trabalhar, trabalhar. Deus me chamou para trabalhar como a formiguinha. A dona formiguinha sabe que não está sozinha, nunca desanima carregando a folhinha. Bem forte! A dona formiguinha sabe que não está sozinha, nunca desanima carregando a folhinha. Deus me chamou para trabalhar, trabalhar, trabalhar. Deus me chamou para trabalhar como a formiguinha. Também quero ser assim, trabalhar até o fim, sem jamais desanimar, porque Deus cuida de mim. Feliz Dia do Senhor! Deus abençoe vocês! Deus é onisciente. Isso quer dizer que Ele sabe de todas as coisas. Coisas passadas, presentes e futuras. Ele sabe o que se passa na nossa mente, Ele também nunca se esquece e Ele nunca é surpreendido. Hoje vamos conhecer 2 histórias que mostram essa qualidade de Deus. Essa é a história de como o rei Davi foi escolhido. O Senhor falou com Samuel e disse para que ele fosse à casa de Jessé, porque ele escolheria um dos filhos de Jessé para ser rei. Aconteceu que quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe,
E ele disse consigo: certamente está diante do Senhor, seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para sua aparência, nem para sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Assim, Jessé fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum desses. E perguntou a Jessé: esses são todos os seus filhos? Jessé respondeu: ainda falta um, o mais moço. Ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: mande chamá-lo, pois não nos sentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e o fez entrar. Davi era ruivo e de belos olhos e boa aparência. E o Senhor disse a Samuel: levante-te, unja-o, pois este é ele. Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu a Davi no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. E Samuel se levantou e foi para Ramá. Nossa segunda história é sobre como Deus ajudou Daniel a decifrar o sonho do rei Nabucodonosor. No segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos que o deixaram perturbado e sem poder dormir. Então, o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus para que lhe dissessem o que ele havia sonhado. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Os sábios da Babilônia tentaram, mas não conseguiram decifrar o sonho do rei. E falaram para o rei: não há nenhum mortal sobre a face da terra que possa fazer o que o rei exige. Ao ouvir isso, o rei Nabucodonosor ficou furioso. Então Daniel, com cautela e prudência, foi falar com o rei para pedir que lhe desse tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Daniel orou, e então o mistério foi revelado a Daniel numa visão de noite. E Daniel bendisse ao Senhor dos céus, dizendo: bendito seja o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e o que mora na luz. Ó Deus de meus pais, eu te agradeço e te louvo, porque me deste sabedoria e poder. E agora me revelaste o que te pedimos, porque nos fizesse saber esse caso do rei. Olá pessoal, como é que vocês estão? Eu acho que vocês estão muito bem. Por quê? Porque vocês hoje aprenderam que Deus é o Deus onisciente. Ele sabe todas as coisas. Ele escreveu a história toda, o futuro foi Ele quem determinou. Já pensou? Esse é o nosso Deus. A Bíblia diz assim, no Salmo 139, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento, quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar, o meu deitar. Sabe tudo sobre mim. Conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra nem chegou à minha língua e Tu, Senhor, já a conheces toda. Veja, o que a palavra de Deus está dizendo é que Deus sabe tudo, tudo mesmo. Ele é Senhor sobre tudo e sabe tudo. Nada pega Deus de surpresa. Qual é a grande bênção de tudo isso? A primeira é que Deus é Deus, é o Deus a quem conhecemos. É o Deus que é conhecido como o Deus bom, o Deus fiel, o Deus que nos ama. Então, o que a gente pode fazer senão descansar nas mãos dele? O que na história pode acontecer que Deus não fique sabendo? Não existe nada disso. Deus sabe todas as coisas e tudo o que acontece conosco faz parte de um plano dele. E ele faz com que todas as coisas, mesmo coisas que são difíceis, mesmo coisas que a gente acha ruim, ele faz com que essas coisas cooperem para o bem da gente. Romanos 8:28. Já pensou? Em segundo lugar, isso deve também trazer ao nosso coração temor, que é aquele respeito com relação a Deus. Nós não podemos brincar com Deus, porque Ele sabe tudo sobre nós, sabe dos nossos pecados também. A bênção é que Ele é um Deus misericordioso. Sempre que a gente confessar os pecados da gente, Ele vai nos perdoar. Quando nós obedecemos aquilo que a palavra fala,
nós acabamos sendo restaurados. Assim, a gente nós somos tornados limpos novamente só porque o Senhor nos perdoa de todo o pecado. Mesmo aquele que a gente fez escondido, se a gente chegar arrependido diante dele, ele vai perdoar a gente. Que Deus maravilhoso, não é? O Deus onisciente. Ele sabe tudo sobre mim. Sabe que eu, Luciano, sou pecador. Mas mesmo assim, ele me ama. Sabendo que você é pecador, mesmo assim Deus ama você. Ama a todos nós. Ele mandou Jesus, não foi porque ele pensava que a gente era diferente, que a gente era bom e etc. Não. Ele enviou Jesus porque ele amava a gente, apesar da gente ser fraco, da gente ser pecador. Nós lutamos para não pecar. Mas quando nós pecamos, nós sabemos que Deus nos recebe. Ele, mesmo sendo Deus onisciente, ele nos ama e é fiel para conosco. Então, a gente não pode se esconder do Senhor, porque ele sabe tudo sobre nós. Então, que essa consciência, a consciência de que ele é um Deus maravilhoso e a consciência de que ele sabe quem nós somos e mesmo assim nos ama, possa encher o nosso coração de alegria, tá certo? Feliz dia do Senhor, porque o Senhor sabe tudo sobre nós e ele é bom. Deus abençoe vocês. Bem muitão. Beijo. Tchau, tchau.